Então nós vamos para a nossa pauta da queimação do arroz. Ela tem coisa mais chata que queimar arroz? Cara, queima aquela... Queimar a rosca deve ser muito não, isso eu já não sei. Não sei como é que é. Ah, não sei. Você sabe aquele amigo que chegou pro outro e perguntou assim... Eu li isso num documento papal. Ah, tá. Você sabe como é que é ter pito pequeno, Paulo? Não. Oi? Não sei. O governo do PT, então, anulou o leilão. Que pergunta é essa, cara? Eu ia continuar a piada, mas é impróprio. Tá bom. O governo do PT é muito. O governo do PT anulou o leilão para a compra de arroz importado. Mas não estava tudo decidido, não tinha conseguido a casa do queijo? Tinha. Então, tem suspeitas, acho muito bom, né? Suspeitas de favorecimento e conflito de interesses motivaram a decisão. O Neri Geller, secretário de Política Agrícola, pediu demissão, né? Ou foi pedido, né? Em nome dele. A Conab, que nós falamos no programa passado, presidida por Edgar Preto, anunciou a anulação do leilão, dia 6 que seria realizado dia 6 de junho. A decisão, julho, né? A decisão divulgada no dia 11 de junho, o texto está errado, o texto está dizendo 6 de junho aqui, se deu após a descoberta de empresas sem a devida capacidade técnica e financeira que venceram o processo licitatório. Adquirindo 263 mil toneladas do grão por 1,3 bilhão de reais. A medida visa garantir a transparência e segurança jurídica da operação. Houve vários questionamentos. Entre as vencedoras, uma pequena mercearia de leite e laticínios do Macapá, que arrematou a maior quantidade de lotes, comprometendo-se a importar pequenas quantidades de 147,3 mil toneladas de arroz por 736 milhões de reais. Outra empresa do setor conseguiu 73 mil toneladas por 368 milhões, enquanto uma locadora de veículos e máquinas obteve 22 mil toneladas por 112 milhões. A quarta vencedora é uma fabricante de sucos em Tatuí. Ficou responsável por 19 mil toneladas por 98 milhões de reais. Não dá nem para começar a falar, né, cara? Como é que você vai começar a falar do negócio desse? Cara, eu só quero fazer um destaque. Eu achei que o PT tinha aprendido. Não, cara. Mas é que eu tô cara. Agora acho que estão os novos, os estagiários. Ah, tá, entendi. O PT, eles estão aprendendo. O PT é o seguinte, eu sempre disse que a cleptocracia é o modo petista de governar. Sim. Assim, eles não conhecem outro jeito. Sim. Eles não conhecem outro jeito. Mas eu acho que o PT tinha aprendido alguma coisa com o seguinte, com a questão da publicidade. Eles tinham... cara, estava todo mundo olhando para isso. Era o Brasil inteiro olhando para isso. Aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul. O PT pega e resolve comprar arroz Tailândia, tá? Arroz de má qualidade da Tailândia, tá? Para suprir o mercado interno, sendo que não precisava. A própria Conab falou. Os produtores rurais, né? Toda a produção está estocada em segurança. Tem excedente. Tá? Tem excedente, não precisa desse arroz. Mas eles insistiram em fazer. Tem o país inteiro olhando para isso. E eles pegam e fazem isso. Entende? Uma casa de queijo, uma locadora de carro. Uma loja de suco. Uma loja de suco. Sabe? Cara, é inacreditável o negócio dele. Está todo mundo olhando para lá. É o seguinte... Tomou-se a decisão. Vamos meter a mão na cumbuca. Tá? E foda-se. Tá, mas vamos... Peraí, mas será que não tem uma alma para falar lá? Não tem uma... Fala assim, gente... Será que não tem um Haddad da vida? Tem um Haddad lá na Conab, não tem um Haddad lá para falar assim... Maria da Conceição Tavares. Para falar assim, gente, peraí, aqui não, né? Tá todo mundo olhando para esse negócio, né? É por isso que eles odeiam a internet, cara. Porque se isso aí tivesse acontecido lá em 2003, cara, ninguém ia saber. Até descobrir, ia dar 10 anos. Só o pessoal do Orkut ia falar. Agora você dá um Google lá,
Você já vê a tem loja, a o tal da foto da transparência. loja. Você não precisa nem ir lá. Você vai pelo Tem a Google foto Street da View. loja, Sabe, entendeu? por exemplo, quando nós entramos no MEC, nós fizemos lá a Lava Jato da Educação, uma das coisas que pegamos foi isso. Né? Tinha lá a Universidade Piriri Pororó, que recebia Unisquina, eu ProUni, chamo. Unisquina. Aí você fala, cara, um básico. Eu falava, vamos ver o que é essa universidade. Eu procurava no Google mesmo, o endereço. Aí via a foto, cara, às vezes não tinha nada, às vezes o endereço sequer existia, era uma rua que o número não tinha. Mas tinha aquela casinha e tal. Eu acho engraçado, porque tinha um caso lá que a gente denunciou para o Sérgio Moro, aliás, que era justamente uma casa de queijo, assim, um laticínio, que tinha a universidade, né, registrada, mas ela não existia. E dentro da universidade, embaixo dela, tinha vários outros quinais, né, registros de atividade. Então ela tinha posto de gasolina e tinha uma lá que tinha um laticínio. Por quê? Porque a universidade não paga um imposto, né? E aí entrava a grana, e entrava tudo, subia tudo como dinheiro da universidade e ficava tudo por isso mesmo. Né? E a universidade mesmo não existia, e recebia ProUni e tal. Então, assim, mas por quê? Porque não tinha internet, né? Quer dizer, tinha, mas ninguém estava olhando para essas coisas. Assim, era um negócio. Por isso que eles odeiam. Eles odeiam a internet, cara. Eles odeiam isso. Tá Porque lá, assim, é no você- minuto seguinte. Você não descobre. tem um sistema de transparência lá dentro daquela secretaria que tinha lá, que era, não era CESU, não lembro como que era o nome da secretaria, lá do MEC, que era mais corrupto, era o cartóriozão que tinha lá dentro. Você não tinha um sistema de transparência para saber quais são as instituições que estão se cadastrando como universidade lá. Né? Era fechado, era papel. O Calhau Drau falou que não é um latrocínio, é um latricínio. É um latricínio. Né? Cara, mas é sensacional esse jogador arroz. Mas bom, mas daí cancelaram, né? A Copa porque deu ruim. Mas aí tem mais. É aquela coisa, né? Peraí. É o batom na cueca, assim, ficou meio... Mas tem mais. Mas esse que foi demitido é porque tinha um filho dele que é sócio de uma das E quem é esse cara? Que é o... Oi? Não interessa? Ah, sim, eu vi. Eu vi o ministro falando isso, o Fávaro. O ministro da Agricultura falando que a qualidade do arroz não interessa. Ele falou isso. Põe aí, Dani. Falou, a qualidade desse arroz que vem não interessa. Ah, não? Mas ele falou agora? Ou... Falou agora, hoje. Ah, cara, esses caras... Mas como não interessa? Não interessa, Não cara. interessa, porque não é ele que Precisa vai comprar, comprar, né? Porque não era porque, cara, assim, é que eles estão tão seguros que eles estão intocáveis que eles não estão nem Mas aí. deixa eu falar sobre esse cara, que foi o secretário de Política Agrícola. Você tem que jogar no StreamYard. Continua, Paulo. O Gary, o Neri Geller, que é o secretário de Política Parente do Agrícola, Uri Geller, ou seja, do segundo escalão, né? Sim. Que pediu demissão hoje. Saiu. Porque o filho dele era sócio de uma das empresas. Tal, Dessas de suco. Quem é esse cara? Esse cara é um ruralista. Lá O filho dele. de Mato Grosso. Não. O O Neri. secretário mesmo. Neri. O Neri. Ele é um ruralista, tá? Amigo do Lula, que foi eleito deputado em 2018, deputado federal por Mato Grosso, se eu não me engano. Foi eleito e teve o mandato cassado pelo TSE, ainda em 2018, por abuso de poder econômico, coisa desse tipo. Teve o mandato cassado. O que aconteceu? O TSE, agora, em 2023, em dezembro de 2023, reverteu a cassação dele, descondenou o homem, reverteu a cassação dele. Uma semana depois, ele ganhou o cargo no ministério. Uma semana depois. Puxa, que coisa. Esse cara ganhou. Foi o TSE? O TSE. O TSE devolveu o mandato o TSE dos para aliens. tá? Que é esse cara que estava Cinzento. envolvido. Os Grace. É o Aí, gente, Tribunal é o Superior padrão. Extraterrestre. O PT, Não, do TSE olha, agora. gente, entenda uma coisa. O PT é o escorpião da fábula. Não tem jeito. Ele vai levar o sapo, vai atravessar o rio com o sapo nas costas do sapo, ele vai morder o sapo. O sapo vai afundar, os dois vão morrer juntos. Sim. Porque
O PT é da natureza do PT, não tem jeito. O PT é o escorpião da fábula. É por isso que no primeiro governo do PT, lá no primeiro mandato do Lula, teve o mensalão. No mandato da Dilma, teve o petrolão. Agora, durante o governo Bolsonaro, teve o Arroz carreteiro. O Convidão. descondenão. É o Não, e descondenão. o Convidão, né? Teve o descondenão, além do convidão. Loja de maconha Além importando do Convidão. respirador. aquela Teve, coisa porra, toda. teve né? o caso do... Então, durante o governo Consórcio Bolsonaro, o PT teve o convidão e o descondenão. E agora, no governo Lula 3, tem o arrozão. do arrozão. É sempre assim. É sempre isso. É o escorpião da fábula. Ele foi condenado e sua cassação, o Nery Geller, por captação irregular de recursos nas eleições de 2018. Então, Depois foi condenado, ficou inelegível, tentou ser candidato em 2022, mas teve a candidatura barrada, né? E o interessante é que o Paulo falou muito bem, porque ele foi descondenado e uma semana depois, uma literalmente, semana depois, nem Uma esperaram semana para depois. disfarçar. ele foi alçado à Secretaria do Ministério uma semana depois de ter obtido a vitória no TSE em dezembro do ano passado. Tu foi aquele amigo do Blairo Maggi, né? O pessoal tá falando aqui, ó. Amigo do Blairo É. Maggi. Uau. Que o Favro também, né? Que deve estar mandando no Ministério, né? Na verdade. Oi? Põe lá. tá. O vídeo do Fávaro. Então vamos pôr. O vídeo do Favro falando que não importa. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. As empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo interessa. Não interessa. Mas o o que que interessa é o interessa seguinte. Então, o que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais de 50%. Podemos afirmar. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária, que participarão De novo. desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. Então não foi a qualidade. Não foi Não. a qualidade. O problema foi A capacidade Por que que não das foi feito empresas. antes? a capacidade das empresas. Por que não foi feito antes, né? Só depois saiu a denúncia, né? Só depois que saiu a denúncia. Quer dizer, a inversão do tempo, né? É sempre assim, né, com Mas olha só, a esquerda. existe tudo isso aí, mesmo na imprensa, você vê como a gente vai se dessensibilizando, né, com o negócio. Porque na semana passada, nós fizemos um programa aqui, chamamos o Thiago, e a gente tava puto porque ia ter esse negócio. Porque ter a compra de arroz já é um crime. Já é um escândalo. É um escândalo e é um crime contra o produtor brasileiro. Né? Porque, Porque pode quebrar porque a cadeia e produtiva. veja, isso não é abrir o mercado para o arroz. Né? O governo comprando arroz para quebrar a cadeia de produção, né? E se vingar do agro. Isso é óbvio. Né? Então, o crime já estava ali, foi judicializado, foi para a justiça, perdeu. Né? E agora a gente já está discutindo a outra coisa. Quer dizer, foi, agora, bom, então, mas já que vai fazer, tem que ser bem feito. Não, simplesmente fazer, ainda que fosse idôneo, ainda que É um fossem crime. empresas com capacidade para comprar e tudo mais, É ainda que fosse escandaloso. assim, seria um escândalo É já. como você querer falar, não, um aborto legal, agora vai ser feito dentro da lei. Então, tá mas- certo, é a mesma mas- coisa. É a mesma coisa. Mas esse é o ponto. Agora, será que vão fazer? Precisa Continuar ligar o ar fazendo? aqui, Porque tá quente. quer dizer que estava todo mundo tossindo. É. O ponto é, vai continuar fazendo? Porque assim, se não der para roubar, por que eles vão fazer? Exato. Porque não há nenhum motivo para fazer isso. E se eles não for sabem. para meter a mão nesse bilhão que está aí, são 6 bilhões, 7 bilhões. É. Se não for para meter a mão nessa grana. Então, eu acho que eles vão falar, deu errado, e vão comprar lá uma meia dúzia de arroz, Fazer uma propaganda. meter num saco lá do governo e tal, e fingir que não era coisa. Como eles fizeram com o carro, o negócio de comprar carro lá sem
sem imposto, subsidiado Com do governo, trem-bala. com o trem-bala, com a passagem de R$ 200, Exato. né? Com a E o Lula? picanha. Que 200 reais são uma piada. É muito demais, bom, né? né? Muito bom. É, Então, maravilhoso. tudo isso vamos dizer, gente, não deu. É, mas assim, uma coisa funciona, o imposto. Isso sim, tá tudo certo, né? Isso funciona. Impressionante. Aí mais. Funciona porque, cara, mas o Safe já explicou isso, você não entendeu? O Safe já explicou por que tem um imposto, cara. Porque é o imposto que paga os nossos salários, a nossa dos políticos, infraestrutura. a saúde, a educação. E tem outra, gente. Enfim, Vocês também estão tudo sendo muito isso, injustos. cara. Que é o seguinte: Não, é sem assim- imposto, como é que vai ter show da Madonna na praia? É verdade. Não, e outra, Silvio. Sem É dinheiro importante o dos imposto. impostos para pagar O importante é o cachê da imposto, Madonna, porque senão o Hang não vai conseguir ganhar dinheiro, Pois é. que é lá do meu estado. Quer dizer, que eu fui para lá, né? Porque eu sou carioca. Você É, não nem entendeu. catarinense eu sou. Bernardo, o Jorge Ceifadão explicou tudo e você fica aí, cara, insistindo em não entender. Que paga o nosso salário. Que Aquilo paga- foi muito bom, né? É aquele momento de sinceridade, é igual o Eduardo Bolsonaro, né? Com aquele outro lance lá quando ele estava na Europa. É. Que enquanto vocês nos pagarem, vamos continuar aqui. Mas não lembra? lembro disso. Cara, tem um. É muito vocês- bom, cara. Então, Tem vocês- aquele momento de sinceridade assim. É. Né? Então, pois é, a gente não falou disso aí, né? Que o Jorge Safe votou para a criação do imposto do Haddad. Não só votou, como. Defendeu bravamente. Exatamente. Como. Não, eu já falei o que eu tinha que Pegou- falar tomou no da diário, espada. já saiu lá no no Instagram, no corte do Instagram, eu já falei o que tinha que falar. Vocês podem falar Não, disso vou aí. perder nosso Acho tempo, que não né? precisa, né? O Jorge- Acho que tá Jorge safe. Tá safe. Não precisa. é. Não, Mas é o que o Silvio falou sobre o arroz é certíssimo. Nós estamos sendo dessensibilizados. É. Porque, na verdade, o escândalo é comprar A compra esse em arroz. si. A compra em si. Ainda que essa compra fosse feita com idoneidade, né? Ainda que Entre fosse aspas, feita por Madre Teresa de Calcutá. ainda que Seria- fosse seria feita, imoral. né, com preço justo, com empresas idôneas e tudo mais, Um bom arroz. seria um escândalo do mesmo jeito, Sim. porque vocês estão interferindo na cadeia de produção do arroz e vocês estão apenas buscando vingança contra o agronegócio. É isso que o PT está fazendo. Não, e comprando algo supérfluo. Né? Supérfluo para, né? Porque o arroz está aí, meu Deus do céu. O arroz está aí, Sim. entendeu? Está disponível para as pessoas. Essa interferência. então, mas é que absurda, acho que né? nunca vai ter ser idôneo, Briguei, porque ele não foi feito para ser idôneo. Não foi. Não foi. Foi feito É, para meter e a como mão. disse a Aira Vasconcelos, a embalagem é eleitoral, né? É.